Página 73, atividade 2, que é a representação gráfica de uma função. Então, aqui está pedindo para determinar qual é a função de cada gráfico. Então, o gráfico 1, como ele é uma reta crescente, ele é uma função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau é escrita na forma f de x igual a x mais b. O valor do b é onde o gráfico está passando em cima da reta y. Então, aqui é a reta x e aqui é a reta y. Então, onde que o gráfico está passando em cima da reta y? No 3. Então, o b vale 3. Agora, o valor do a, você tem que ver. Pega esse triângulo aqui formado, ó, aqui a medida é 3 por 3. Divide 3 por 3 vai dar 1. Como ele é crescente, vai ficar 1x. Então, a função vai ser 1x mais 3. É a função da primeira. O gráfico 2 também é uma função do primeiro grau, só que ele está do lado contrário, então ele é decrescente. Quando ele é decrescente, o valor do a é negativo. Então, ele está passando do zero aqui, então está passando em cima do zero, então o b vale 0. E o a vai ser aqui, formando um triângulo aqui a altura aqui vai ser 1 por 1, ou aqui 2 por 2. Então, 1 dividido por 1 vai dar 1, então vai ser menos 1x. Porque o b vai ser 0. Menos por quê? Porque ele é decrescente. Toda vez que a função é decrescente, o valor do a tem que ser negativo. Como o valor do a aqui deu menos 1, então vai ficar menos 1x. Toda vez que o gráfico é uma parábola, é uma função do segundo grau. Tá? Então, a função do segundo grau, o que observa aqui? O vértice é 0, 0. 1 está ligando com 1, menos 1 está ligando com 1. 2 vai ser 4 e menos 2 também vai ser 4. Então, ela está ao quadrado. 0 ao quadrado vai ser 0, 1 ao quadrado vai ser 1, então a função vai ser x ao quadrado. E no último gráfico, aqui, o gráfico 4, todos os valores do x estão ligando com 3. Menos 3 e 3, menos 2 no 3, menos 1 no 3, 0 no 3. Não quer dizer que a função é constante, não tem o valor do a. O a vai ser 0. Então, aqui o valor do b é 3, que a reta está passando em cima do 3. A função é constante, f de x igual a 3. Página 73, era para analisar a tabela e fazer um gráfico e ver a lei de formação e o gráfico. Então, tabela de preços, número de alunos. 1 aluno, valor a ser pago, R$ 2,00. 10 alunos, R$ 20,00. 20 alunos, R$ 40,00. 30 alunos, R$ 60,00. 40 alunos, R$ 80,00. Então, o que acontece aqui? O valor a ser pago é o dobro do número de alunos. Então, o dobro de 1 é 2, o dobro de 10 é 20, o dobro de 20 é 40, o dobro de 30 é 60, o dobro de 40 é 80. Então, a função, a lei de formação é 2 vezes x. Tá? Considerando o número de alunos como x, vai ser 2 vezes x. E o gráfico vai ser uma reta. Toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, se você ligar 1 no 2, 10 no 20... 10 e 20, 20 e 40, 30 no 60 e 40 no 80, ele vai ser uma reta crescente. Página 73, continuando na página 73, atividade 3, olhando as funções em diferente perspectiva. Então, no exercício 3.1, qual é a função que nos fornece o perímetro do quadrado? Então, o quadrado tem os lados todos iguais. O perímetro seria a soma dos quadrados. Se ele tem x como medida do lado, então o perímetro vai ser 4 vezes x. Então, essa é a função. Construa o gráfico dessa função e analise. Então, sabendo que os lados do quadrado é só valores positivos, porque não tem lado negativo, então aqui, se for 0 lado, é 0 perímetro. Se for 1, vai ser 4 vezes 1. Então, vai ligar o 1 e o 4. Se for 2, 4 vezes 2 dá 8. Então, vai ligar o 2 e o 8. Se for 3, 4 vezes 3, vai ligar o 3 e o 12. Então, o gráfico vai ser uma reta crescente. Vai ser uma função do primeiro grau e o gráfico é uma reta crescente. Página 73, continuando na página 73, exercício 3.2. Dadas as funções, construa uma tabela atribuindo valores para a variável x, em seguida construa o gráfico de cada função. Então, aqui nós temos, na letra A, f de x igual a 3x. Então, a gente vai colocar valores para x. A gente costuma não colocar valores muito grandes, porque senão o gráfico vai ficar muito alto. Tá?
Então, vou colocar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 são os valores do x. A função é 3 vezes os valores de x. Então, se x é menos 3, 3 vezes menos 3, menos 9. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. Agora, nós vamos ligar esses números no plano cartesiano, ligar o gráfico, tá? Então, aqui nós temos a reta x. Comecei, nós vamos fazer os pontos do menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. E aqui a reta y, positivo para cima, negativo para baixo. Então, primeiro ponto, menos 3 no menos 9. Então, o menos 3 tem que ligar lá no menos 9, que está lá embaixo. Menos 2 no menos 6. Menos 2 lá no menos 6. Menos 1 no menos 3. Então, menos 1 até o menos 3. Então, o ponto vai ficar aqui. 0 e 0, aqui na origem. 1 e 3. Então, 1 positivo com 3 lá do y. Então, pontinho aqui. E 2 e 6. 2 vai ligar lá em cima no 6. Daí, se você ligar todos os pontos marcados, vai dar uma reta crescente, que é a função de primeiro grau. Toda função de primeiro grau, ele é uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, é crescente. Página 73, exercício B. Então, é para fazer uma tabela e construir o gráfico. Então, para valores de x, a gente coloca os valores que quiser. Eu vou colocar de novo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos substituir no x para achar o valor do y. Então, x valendo menos 3. A função é x mais 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 3. Menos 3 mais 3 é 0. Agora, menos 2. Menos 2 mais 3 é 1. Agora, menos 1. Menos 1 mais 3, 2. 0. 0 mais 3, 3. Agora é 1. 1 mais 3, 4. 2 mais 3, 5. Agora, esses pares aqui nós vamos ligar no plano cartesiano, ligar o gráfico. Então, reta x, reta y. X valendo menos 3 e 0. Então, o pontinho vai ficar em cima da linha. Menos 3 e 0 é aqui. Menos 2 liga no 1. Menos 2 para x vai ligar lá no 1. Pontinho aqui. Menos 1 no 2. Menos 1 lá no 2. 0 no 3. 0, 3. 1 e 4. 1 lá no 4 e o 2 lá no 5. Então, ligando os pontos, vai dar uma reta crescente, que é uma função de primeiro grau. Continuando agora o exercício C da página 73. Então, vai fazer o gráfico da função f de x igual a menos x menos 2. Então, para valores de x, eu vou colocar menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Agora, vamos substituir o x para calcular o y. Então, aqui é menos 2. Então, vai ficar menos com menos, vai ficar mais 2 tira 2, que vai dar 0. Menos e menos, mais 1 tira 2, vai dar menos 1. Menos 0, menos 2, vai dar menos 2. Menos 1, menos 2, vai dar menos 3. Menos 2, menos 2, menos 4. Menos 3, menos 2, menos 5. Agora, nós vamos ligar esses pares ordenados no plano cartesiano. Primeiro, menos 2 e 0. Menos 2 e 0 vai ficar aqui. Menos 1 no menos 1. Então, menos 1 liga lá no menos 1. 0 no menos 2. 0 está aqui, vou fazer o ponto lá no menos 2. 1 e menos 3. 1 lá no menos 3, marca um pontinho aqui. 2 e menos 4. 2 lá no menos 4. E 3 no menos 5. Então, 3 fica lá embaixo no menos 5. Se ligar os pontinhos, vai fazer uma reta decrescente. Então, aqui também continua sendo uma função do primeiro grau, só que ele mudou o sentido da reta, ele é decrescente. Por que é decrescente? Porque o valor que está com x aqui é negativo. Toda vez que o número que está com x está negativo, ele é decrescente. Se o x for positivo, é crescente. Exercício 3.3 da página 73. Sendo f de x igual a x mais 1 dividido por 2, a lei de formação da função, encontre. Na letra A, f de 1 mais f de 2. Então, a função é x mais 1 dividido por 2. F de 1, eu vou colocar no lugar do x o 1. Então, vai ficar 1 mais 1 dividido por 2. 1 mais 1 dá 2, 2 dividido por 2 é 1. Agora, f de 3. F de 3, no lugar do x, eu vou colocar 3. 3 mais 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, a soma dos dois resultados, f de 1 mais f de 3, vai ser igual ao f de 1 deu 1,
O f de 3 deu 2, 1 mais 3 é 3. Agora na B, f de menos 1 mais f de menos 3. Então, a função é a mesma, que é x mais 1 dividido por 2. Então, f de menos 1, no lugar do x, vou colocar menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais 1 dividido por 2. Menos 1 mais 1 vai dar 0, dividido por 2 é 0. F de menos 3 no lugar do x, menos 3 mais 1 dividido por 2. Menos 3 mais 1 é menos 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Somando os dois resultados, 0 mais menos 1 é igual a menos 1. Página 74, exercício 3.4. Encontre o valor de x na função definida por f de x igual a x menos 3. Então, na letra A, está dizendo que o f de x tem que ser igual a 0. Então, você vai pegar a fórmula aqui, x menos 3 igual a 0. Qual número que tira 3 é igual a 0? É 3. Então, passando o menos 3 para cá positivo, x igual a 3. Na B, o f de x tem que ser igual a menos 3. Então, vai pegar x menos 3 igual a menos 3. Passando esse menos 3 para cá, menos 3 mais 3, 0. Então, o valor do B, na B, o x vale 0. F de x igual a 5. Então, pega a função aqui, x menos 3 igual a 5. X vai ser igual a 5, pega o menos 3, passa mais, x igual a 8. E na D, f de x igual a x menos 3. Então, vai fazer x menos 3 igual a x menos 3. Passando o x para cá e passando o 3 para lá, trocando o sinal, 0x vai ser igual a 0. Página 74, exercício 3.5. Sabendo que f de x igual a menos x menos 2, coloque verdadeiro ou falso nas afirmações abaixo. Então, a função é f de x igual a menos x menos 2. F de 0 tem que ser igual a 2. Então, vai substituir no lugar do x o 0. Vai ficar menos 0 menos 2, que é igual a menos 2. F de menos 1 vai ficar menos 1, porque o menos da fórmula com o menos do número. Menos e menos vai dar mais 1, menos 2, menos 1. Não bateu. Então, não bateu nem na primeira nem na segunda. Falso. F de 1 tem que ser igual a menos 3. Então, vai ficar menos 1, menos 2. Deu menos 3. Verdadeiro. F de 2 tem que dar 0. F de 2 vai ficar menos 2, deu menos 4. Falso. F de 3 tem que ser menos 5. Então, vai ficar menos 3, menos 2. Vai dar menos 5. Verdadeiro. F de menos 2 tem que ser igual a 0. Vai ficar menos 2. Vai ficar mais 2, menos 2. Deu 0. É verdadeiro.